Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria, nesta terça-feira, dia 14 de abril. Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Entrar na lógica de Deus. Continuamos hoje a meditação de ontem. Jesus revela a Nicodemos que custa acreditar em que consiste essa revolução do nosso pensamento e modo de viver. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. João 3,14. Quando tiveres levantado na cruz o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Deus. João 8,28. Jesus se revela como Deus Todo-Poderoso quando estende os braços na cruz, assim como eu, você, todos nós, seremos plenamente realizados quando seremos pregados numa cruz. Para ser alguém precisa ser ninguém, precisa se tornar escravo crucificado por amor. Essa é a revolução de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: Como pode isso acontecer? Jesus respondeu: Tu és o mestre de Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, estamos diante de um novo modo de pensar, de uma nova lógica que vem do Espírito. Por isso que é necessário nascer do alto e nascer de novo. A lógica de Deus, a lógica do amor é a cruz. Precisamos parar hoje e pensar, através destas reflexões que vamos propondo, vamos refletir sobre qual é o caminho e o pensamento de Jesus. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, Jesus, então sabereis que eu sou. João 8,28. Irmãos, sabemos que ser levantado significa ser levantado na cruz, ser crucificado. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Dizia isso para dar a entender de qual morte teria morrido. João 12,32. É por isso que o sentido das palavras de Jesus é este: depois que vocês me crucificarão, então perceberão que eu sou. E a palavra eu sou significa eu sou Deus. Precisamos lembrar que no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, esse verbo apresenta a essência de Deus. Quando Moisés encontra Deus na sarça ardente pela primeira vez, vocês se lembram disso? Pede o nome de Deus.
E Deus responde, Yahvé responde, o meu nome é Eu sou aquele que sou. Êxodo 3:13. Toda vez que Jesus diz Eu sou, significa Eu sou Deus. É por isso o sentido completo da palavra de Jesus é: a minha crucificação mostrará para vocês quem Deus é. Depois que me tiverem crucificado, então perceberão que eu sou Deus e Senhor. Qualquer pessoa de bom senso se escandaliza diante de uma frase assim. Uma pessoa normal diria que Jesus se manifesta poderosamente Deus quando ressuscita Lázaro, não quando tem as mãos e os pés perfurados e pregados na cruz. Mas se quisermos entender o pensamento do Espírito, este nascer do alto, precisamos parar com atenção e amor. A Bíblia, irmãos, não revela seus mistérios se você se aproximar dela com superficialidade. Precisa ficar com ela até ela falar, até ela te responder. E quanto mais perguntas você fizer, tanto mais ela te fala. Vamos, portanto, perguntar para a Bíblia a nossa dúvida. Por que Jesus se mostra plenamente Deus numa cruz? Porque a cruz revela a Deus mais do que um poderoso milagre. Porque na morte da cruz Deus resplandece mais que na entrada triunfal em Jerusalém, onde todos o aclamavam com hosana e com ramos de oliveira, igual a um rei. Porque Jesus faz coincidir a sua grandeza na cruz. O que tem de tão divino numa humilhante morte de cruz? Porque Deus revela toda a sua essência no aniquilamento mais total. Porque Deus, amor todo-poderoso, que criou o mundo, considera a cruz a sua melhor fotografia, o seu RG. Irmãos, a resposta a essa pergunta vai mudar a nossa vida. Por isso devemos refletir, sem cansar, porque entender o pensamento de Deus irá mudar totalmente o nosso pensamento. Devemos refletir bastante para descobrir por que Deus faz coincidir a sua personalidade no total aniquilamento. Por que Ele faz coincidir a sua grandeza e a sua glória com a morte de cruz. Todos nós queremos ser alguém na vida, mas Jesus disse que você é alguém quando você não é ninguém. Como é estranho isso, parece até uma pura loucura. Jesus, porém, é muito claro. Para ser alguém na vida, precisa você renunciar totalmente a si mesmo, ser ninguém, morrer por amor, se consumir servindo. Esta é uma lei férrea que não admite exceções. É tudo tão forte e tão fora do nosso raciocínio que, se o entendermos, a nossa vida ficará revirada de ponta cabeça, e os nossos valores e os nossos desejos irão se inverter. É o autêntico nascer do alto, nascer de novo, de que Jesus está falando a Nicodemos. Irmãos, uma coisa é achar Jesus um coitado na cruz, e uma outra é considerá-lo Deus na cruz e imitá-lo, reconhecê-lo Deus na cruz e imitá-lo, para ser igual a Ele. Uma coisa é agradecer Jesus que morreu por mim, e uma outra é aprender a morrer como Ele. Irmãos, morrendo na cruz, Jesus nos deu um exemplo. Ele nos traçou um caminho, e um caminho sem volta. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz: tenhamos bem diante dos olhos o exemplo de Cristo Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Em lugar da alegria que lhe fora prometida, ele suportou a cruz.
Depois, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, de 1 a 11, diz isto: Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele não se valeu da sua igualdade com Deus, mas despojou a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Abaixou-se, aniquilou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Não é só uma questão de sermos compadecidos ou gratos a Jesus, querer agradecer pelo que Ele fez. Jesus quer que nós continuemos a fazer tudo o que Ele fez e faz. Todos nós queremos vencer na vida, não é mesmo? Sempre é assim. Mas Jesus nos olha e diz que para ganhar precisa perder tudo. Quem ama a sua vida a perde, e quem despreza a sua vida nesse mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Evangelho de João, versículo 12, 25. Se alguém quer vir atrás de mim, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, fazendo o que eu faço, irá salvá-la. Irmãos, o amor que Jesus nos ensina, olhando e refletindo sobre estas palavras do Evangelho, vai ao contrário do nosso instinto. Vai ao contrário de todos os conceitos que aprendemos desde pequenos, de tudo que a nossa família, o mundo, a sociedade nos ensina. O amor de Jesus beira a loucura e esmaga o bom senso comum. Quem poderia pensar que o máximo da felicidade seja morrer numa cruz? Precisamos entender muito bem, entender com profundidade essa loucura de Jesus. Quem pode imaginar que o máximo do sucesso e do triunfo consiste em ser cuspido, zombado, pisado, espancado? Ou Jesus é louco, ou nós estamos no caminho errado. O nosso bom senso, irmãos, não passa de areia diante dos olhos. Precisamos pedir a Jesus a força e a coragem para refletir, sem dar curvas, sem dar volta dessas frases que incomodam. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que nele crer tenha a vida eterna. Estas palavras que voltam no Evangelho de João são estas que marcam o caminho do cristão. Quando tiverdes levantado na cruz o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Deus. O nosso Deus é aquele que morre, é aquele que enfrenta o sacrifício, porque o sacrifício é amor puro. O sacrifício revela o amor e o sacrifício realiza o amor. Este é o motivo pelo qual Jesus nos convida a nos consumir, a nos doar, a nos entregar totalmente. Irmãos, quando chegarmos a nos convencer que Jesus tem razão e que dele devemos aprender, então seremos capazes de investir todas as nossas forças em nos consumir. Investir toda a nossa inteligência, não em uma faculdade, mas encontrar um modo de nos gastar, de dar até a nossa última gota de sangue pelos irmãos, como Jesus fez. Quando abraçarmos Jesus de verdade, com todo o nosso ser, como Maria fez, então o nosso máximo desejo será renunciar a nós mesmos por amor dos outros. O que significa renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo é desejar o último lugar em tudo. É ser feliz quando os irmãos passam na minha frente. É deixar ao irmão o melhor pedaço. É pensar tanto nos irmãos que me esqueço de mim mesmo, de comer, de dormir, e não ganhar nada com isso.
Renunciar a si mesmo significa ainda renunciar aos meus gostos para fazer o gosto do irmão. Buscar o serviço mais humilde, mais difícil, mais pesado, mais sujo. Irmãos, esta é a nova lógica de Jesus. Este é o nascer do alto. Isso é o amor de Deus, é a essência de Deus, que é a nossa essência profunda. O pecado escureceu e quase não permite que a gente enxergue a verdade das coisas, mas nós somos plenamente realizados, plenamente pessoas realizadas quando soubermos, e se soubermos, morrer a nós mesmos e nos entregar totalmente por amor. Que isso seja o nosso desejo e o nosso esforço neste dia. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos na entrega total por amor dos nossos irmãos, assim como fez Jesus.